Olá, pessoal, tudo bom? Vamos para mais uma aula. Acho que vocês já entenderam aqui o esquema, não é? Uma semana, como a gente tem uma aula por semana, duas nesse caso, um dia só. Numa aula eu passo uma atividade para vocês, na outra, ou eu faço uma explicação, ou uma correção, ou os dois juntos. Hoje, como vocês na aula passada fizeram um trabalho, fizeram um exercício, hoje nós vamos fazer essa correção. E claro, como eu expliquei no vídeo passado, para que vocês pudessem fazer esse exercício, nós vamos falar muito sobre mitos, mas também sobre os descritores. Por quê? Eu expliquei por que motivo vocês têm dois livros, né, de português, o A Prova Brasil e o livro didático regular. Então, por 2 semanas nós vamos trabalhar com o livro, porque numa semana eu passo exercício, na outra eu explico, ou vice-versa. E outras 2 semanas com outro livro, certo? Então, cada questão dessa, foram 8 questões que eu pedi para vocês, trabalha um descritor diferente. Então, ao falar de cada um, eu vou atribuindo esse descritor para que a gente possa entender. Vai ficar mais fácil durante a explicação. E antes de a gente começar, como hoje a presença vai ser assistir a esse vídeo, eu não vou passar uma lista de presença a mais, certo? Porque tem gente que aparece só para preencher lista de frequência. Vão anotando aí as observações, vão anotando algumas partes do vídeo, aquilo que chama mais a atenção de vocês. Melhor dizendo, cada descritor que eu vou colocar aqui embaixo na tela, assim que eu disser questão tal, primeira questão trabalhou o descritor tal, dá um pause no vídeo e anota no seu caderno, ou anota até mesmo no livro, na qual vocês responderam, no livro do A Prova Brasil, já que vocês puderam responder no livro, certo? Então, sempre que eu for corrigir uma questão, eu vou dizendo, olha, esse é o descritor. Anotem aí, porque depois você vai mandar uma foto desses descritores que nós trabalhamos nesse exercício. Vai ser a frequência de hoje. Eu vou anotar a frequência de quem me mandar isso. Entendendo? Vamos para o exercício. Bom, todas as 8 questões giram em torno de um único texto, né? Que é sobre Narciso e Eco. Então, resumindo aqui, porque todos vocês tiveram que ler o texto para poder responder, o texto fala sobre a história desses dois personagens. Começando por Eco, que era uma ninfa, que então era um ser mitológico, né? Como eu discuti com vocês no vídeo passado, mitos vão ter características realmente mitológicas, textos vão ter características mitológicas quando tiverem também esses seres fantásticos, mitológicos. Então, era uma ninfa que vivia ali servindo a uma deusa. E aí ela fofocava demais. Por fofocar demais, por falar demais, a deusa fez um castigo, deu um castigo a ela. Ela só iria falar as últimas palavras, a última palavra de outra pessoa. E aí, às vezes, Eco ficava cansada de repetir as palavras. Então, ela, às vezes, só repetia as sílabas de algumas palavras. E aí tinha Narciso. Narciso, esse homem muito conhecido pela sua beleza. Muitas mulheres, ninfas, humanas, mitológicas, viviam atrás de Narciso porque ele era lindíssimo. Eco também. E aí começou a segui-lo e assim que ele falava alguma coisa, ele percebia que estava sendo seguido, perguntava e ela só falava a última palavra que ele falava, ainda repetia as sílabas. Vocês sabem o que é um eco, né? Em lugares sem propagação de som, aliás, de ar, você fala uma coisa, né? Uma pessoa, um lugar oco como uma caverna, e a sua voz é repetida por aquele eco, né? E aí, Narciso, no final, Narciso olha para a sua imagem, né? A outra deusa, por conta da arrogância dele, porque ele não quer nenhuma que se interessa por ele. E ele olha para o seu reflexo na água e se apaixona por aquela figura que vocês percebem pela história, pela narrativa, que ele não sabe que é ele mesmo, porque ele nunca se viu. E aí ele é rejeitado por ele mesmo, porque ele não sabe que aquilo é só um reflexo. E aí ele morre ali, definha, enfraquece, porque ele se apaixonou e não foi reciprocado. Ou seja, melhor, ele não recebeu de volta, não foi recíproco esse amor. Porque ele não sabia que era ele mesmo.
Então é uma história, né, que a gente percebe que não é uma história que pode acontecer normalmente na realidade, por isso já se caracteriza um pouco como mito, mas o que finaliza mesmo como mito são esses seres mitológicos, né? Então tem deuses, tem ninfas e coisas que ou vão nos ensinar ou vão explicar algum fenômeno da natureza, que eu também falei no último vídeo. E é inclusive o que faz a primeira pergunta. Essa primeira pergunta, ela tem um descritor que pede que habilidade, que a gente consiga entender a finalidade de diferentes gêneros textuais. Essa é a habilidade que pede esse descritor solicitado dessa primeira questão. Por quê? A primeira questão começa o enunciado explicando que o que eu falei no vídeo anterior, inclusive, que mitos serviam ou para trazer uma lição, né, para ensinar, refletir, ou para explicar um fenômeno da natureza que não tinha ciência que explicasse. E aí pede para que vocês encaixem cada um nessas finalidades, nesses objetivos que o mito pode ter. A história de Narciso, por exemplo, desse homem tão lindo, que é tão lindo que não deixa ninguém se apaixonar por ele, não retribui o amor de ninguém e acaba se apaixonando por si mesmo e não consegue mais viver a não ser em função de si mesmo. Na verdade, fala, né, sobre vaidade, sobre a arrogância, sobre a beleza que a gente quer ter. Então, a história de Narciso se encaixa, a resposta é essa, né? A história de Narciso se encaixa no mito que serve para refletir, para que possa trazer uma lição, né? Sobre vaidade, sobre um amor próprio exacerbado, exagerado. Essa é a ideia do mito de Narciso, que a gente vai falar daqui a pouco mais profundamente. E a de Eco, como eu disse, Eco é um fenômeno que acontece quando a gente está em lugares vazios, ocos, e que você grita e ele retorna para você. Então, como antigamente achava-se, né, não se entendia esse fenômeno, atribuiu-se uma característica mitológica a ele, ou seja, era uma ninfa que foi amaldiçoada por uma deusa e aí acabou ficando ali definhando e só virou a voz, repetia as últimas palavras e sílabas das pessoas. Então, a história de Eco já se encaixa em explicações de fenômenos naturais ou fenômenos que acontecem na sociedade, na vida, certo? Então, essa seria a resposta dessa primeira questão, tá? A habilidade já foi colocada embaixo, ou antes, ou no início, certo? Para que vocês possam anotar no caderno de vocês. Vamos para a próxima? É nessa segunda questão que a gente vai discutir um pouquinho sobre essa história de Narciso, certo? Já que ele serve para refletir, vamos refletir. Começando primeiro que o descritor dessa questão segunda tem como habilidade, né, tem como preceito a ideia de identificar um tema de um texto. E às vezes parece uma coisa tão fácil, mas por incrível que pareça, das 8 questões, essa era a mais complicada. É por isso que tanta gente se confundiu ou não soube responder, porque realmente requer um pouquinho mais de atenção, requer uma interpretação fora do texto para poder entender. A questão afirma, inicialmente, que a nossa sociedade é narcisística, ou seja, tem características de Narciso, esse Narciso mesmo, da história que nós lemos, que vocês leram. Então, a sociedade é narcisística, é uma afirmação. A pergunta é, qual é a relação, então, da nossa sociedade hoje, contemporânea, para a história de Narciso, a característica de Narciso? Ora, se a gente entendeu que Narciso era o ápice da vaidade, tudo era ele, tudo era para ele era o amor da vida dele, não tinha espaço para mais ninguém, a gente entende essa relação com a sociedade hoje tão individualista, onde é o eu que importa, problema dos outros. Quando se fala, então, de uma sociedade narcisística, se fala sobre isso, sobre o quanto as pessoas hoje estão voltadas para si mesmas. Poxa, a gente tem um exemplo enorme hoje com essa pandemia. Quando se pede para ficar em casa, para usar máscara, para ter cuidado, para não aglomerar, é não só pensando em si, eu sou jovem, não vou ter a doença grave, problema. Ou se tiver e eu morrer, problema meu. Não é só um problema seu, é um problema de saúde coletiva. Às vezes eu pego
não sinto nada, mas acabo transmitindo para o outro e faço o vírus circular. Então, a sociedade individualista hoje se mostrou no ápice, como Narciso se mostrou no ápice, nessa pandemia. É um exemplo clássico, vocês poderiam responder dessa forma, inclusive. Tá vendo que eu não estou dando respostas diretas, essa é a resposta? Porque vocês vão responder de acordo com o que vocês entenderam, com as palavras de vocês. Mas trata de fato dessa individualidade, desse individualismo da sociedade. E é esse o tema, é essa a lição que quer passar a história de Narciso. O mito de Narciso, é esse ensinamento, é essa reflexão. O quanto, se nós só olharmos, é preciso ter amor próprio? Sim, é preciso olhar pra gente primeiro, mas não só pra gente. Nós não vivemos sozinhos no mundo. Mesmo que vivemos sozinhos numa mesma casa. Mesmo que vivamos sozinhos numa mesma casa. Nós não vivemos sozinhos no mundo. E é preciso pensar no outro também. É preciso olhar para o outro também. Então, é esse individualismo do mundo moderno que critica a história de Narciso. Certo até aqui? Anotaram direitinho a habilidade do descritor da segunda questão? Vamos para a próxima. Na terceira questão, a habilidade exigida aqui desse descritor é a de identificar o conflito gerador, né? O gerador de conflito aí no enredo. E os elementos narrativos e os elementos, nesse caso, de personagens. Então, como já dito aqui, para também ser um texto mitológico, é preciso ter seres mitológicos. Seres que têm características que não são humanas, que seja impossível para um ser humano, seja força, seja alguma magia, seja alguma característica física. E aí, pede para que vocês citem pelo menos 2 exemplos. A gente tem os 2 personagens principais. Eco, que é uma ninfa, e Narciso, que é um semideus. Ele é filho de uma deusa com um ser humano. Ou é com a ninfa, parece, se eu não me engano, não lembro. Mas tem deuses, né? Tem 2 deuses, 2 deusas que aparecem no texto. Então, vocês só iriam realmente citar. Você não tinha muito segredo. Vocês só iriam citar esses elementos, esses seres mitológicos. E é importante isso porque lembra que vocês vão criar o mito de vocês? Então, é importante saber que para que o texto e a história que vocês vão criar, quando eu pedir vocês vão saber, não é agora, vocês já saibam que tem que ter mito. Melhor dizendo, tem que ter seres mitológicos para que seja mito, certo? E aí a gente vai trabalhar bastante reescrita com isso, não se preocupem. Anotaram direitinho a habilidade? Vamos para a próxima. A quarta questão é uma questão de múltipla escolha, né? Somente uma alternativa estaria correta. Então, a questão, o enunciado traz um trecho, uma pequena frase do texto original, para que a gente possa saber que sentido tem a palavra aí, né? Que é a palavra definhando, aos poucos foi definhando. Essa palavra definhando, qual é o sentido que ela tem? Qual é, primeiro, a habilidade dessa questão? É a de inferir, ou seja, de deduzir o sentido de uma palavra ou de uma expressão. Por que inferir? Porque às vezes eu não sei a palavra, eu não conheço, nunca ouvi falar da palavra definhando. Mas pelo contexto onde a palavra está inserida, que é no texto mesmo, que sentidos são possíveis pelas alternativas, por exemplo? Se ele estava começando a definhar, ele estava enfraquecendo, que é a alternativa A. Certo? A questão aí, a resposta é a alternativa A. Esse definhar, enfraquecer. Claro que não existem sinônimos perfeitos, tá? Definhar, quando eu leio definhar, eu imagino uma pessoa indo aos poucos, perdendo a força, que é enfraquecer, né? Mas como se estivesse assim, sabe? Definhando cada vez mais fraco, cada vez mais fraco. Mesmo usando o fraco aqui, definhando, tem um sentido assim, mais visual, pelo menos na minha mente. E é por isso que é um verbo tão escolhido, no lugar de enfraquecendo, inclusive, em textos narrativos. Porque o texto narrativo é para que a gente possa criar, imaginar na nossa mente o que acontece. Certo? Então, anotem aí a habilidade, que é a de inferir o sentido de uma expressão ou de uma palavra no texto. Vamos para a próxima. Na quinta questão, também de múltipla escolha, traz um trecho, né? Mas ele a olhou e evitou o abraço. E pede para indicar que ideia essa oração introduz em relação à frase anterior dele. Nem precisamos voltar
para fazer isso se a gente tem conhecimento de conjunções, que é inclusive a habilidade proposta nesse descritor, que é a de inferir, saber fazer essa relação lógico-discursiva, né, com os elementos de coesão, como conjunções, preposições e afins. Então, esse mais aí é uma conjunção que a gente vai conhecer bastante esse ano, certo? É uma conjunção adversativa, que significa dizer que dá uma... Quando eu uso uma conjunção adversativa, eu quero introduzir uma ideia contrária. Vamos supor que alguém esteja elogiando você. Ah, fulano, você é maravilhosa, incrível, linda. E aí, depois de colocar você lá em cima, diz mais. Você nem precisa ouvir o que vem depois de mais, porque já vem o baque, né? Você sente o baque. Porque você sabe que depois desse mais, ele vai dizer o contrário. Se ele estava te elogiando, ele vai apontar algum defeito. Que normalmente supera todas essas qualidades que foram ditas no início. Então, a ideia é de oposição, ideia contrária, ideia adversa. A alternativa é essa, que tem essa ideia de adversidade, de contrariedade ou de oposição. Certo? Vamos para a próxima. A próxima questão também trabalha essa relação, né? Só que agora de causa e consequência. Pergunta, a ninfa Eco foi castigada por quê? Aí, dentre as alternativas, o que é que condiz com o texto? Ela foi castigada porque fazia fofoca e essa fofoca desagradava a deusa. Portanto, a alternativa que contempla essa justificativa é a alternativa D. Ela desagradou a deusa e aí foi castigada por conta da fofoca. Então, é uma relação de causa e consequência, ou seja, qual é a causa? Ela fazia muita fofoca e desagradou a deusa. Qual foi a consequência da fofoca? Ela não falava mais, a não ser as últimas palavras das outras pessoas. Então, quando a gente consegue entender essa causa e consequência, numa mesma frase, dentro do texto, entre parágrafos, a gente já tem uma outra habilidade de leitura. Ver como ler não é só saber reconhecer palavras, letras. É preciso muitas habilidades, por isso existem muitos descritores. E a ideia aqui é trabalhar para que vocês consigam, indo passo a passo, compreender tudo aquilo que o texto pode trazer para vocês. E eu estou aqui para intermediar isso, para ajudá-los a conseguir fazer isso. Certo? Vamos para a próxima. Essa penúltima questão, nós vamos trabalhar bastante, porque trabalha a habilidade, que vai estar um nome grande aqui, né? Resumindo esse nome grande aqui, significa dizer como é que a gente estabelece relação entre elementos de um texto com as suas palavras de substituição. Então, nós vamos ver muito isso em pronomes. Isso tem muito a ver com coesão textual, que vai ajudá-los a escrever melhor e a ler melhor. Inclusive, tem nessa questão, né? Onde pega outro trecho e coloca aí, a ninfa saiu de trás de algum canto. Esse a ninfa se refere a quem? Não é um pronome, claro, é um substantivo, mas que está substituindo o outro substantivo. Quem é essa ninfa que saiu de detrás de algum lugar? É a própria Eco, né? Então, saber essa relação de que, para evitar repetições desnecessárias da mesma palavra durante o texto, nós temos recursos na língua à nossa disposição. Sejam outros substantivos que possam ser colocados no lugar, como nesse caso, sejam outros elementos como pronomes, ela, né? Que podem ser substituídos, podem ser colocados para substituir um substantivo, fazendo com que o texto fique mais direto, menos cansativo e menos repetitivo. Então, a resposta certa aqui contém a resposta de Eco. Eco é essa ninfa. Vamos para a última questão? A última questão pede para que a gente tenha essa habilidade, né? A habilidade requerida aqui para poder responder é a de diferenciar, né? Temas secundários de temas principais. Então, traz um parágrafo que eu vou ler aqui com vocês para que a gente possa retirar qual é a parte principal de tudo isso que foi falado nesse parágrafo, o que é mais importante, mais relevante, que é a parte central de um parágrafo. Um dia, Narciso estava caçando quando viu uma fonte que deixava cair suas límpidas águas, formando um pequeno lago. Como ele estivesse com sede, curvou-se para beber a água do lago. Foi quando viu seu rosto refletido nas águas.
Olhando para aquela linda imagem, por ela se apaixonou, sem entender que era ele próprio. Com uma das mãos, tentou fazer um carinho na imagem, mas ela logo se desfez. Existem várias informações aí, mas somente uma é de fato a central, a mais importante. Qual é essa informação mais importante? O que é o ápice desse parágrafo? O que é mais relevante desse parágrafo? É a parte em que ele olha o seu reflexo na água e se apaixona por si mesmo. As partes antes e depois disso são partes, primeiro as antes introdutórias, né? Com por que ele foi até o lago, o que foi que ele foi fazer até no lago, como ele foi lá e como foi que ele se viu. Aí depois disso vem a parte principal. Então eu antecido, né? Eu faço uma introdução para poder chegar na parte principal. Então a parte principal é essa, quando ele se olha na água ali, né, límpida, vê o seu reflexo e se apaixona por si mesmo. Acertaram? Então já sabem o que fazer, né? Anotem as habilidades, podem ser no próprio livro mesmo, ou coloca no caderno, primeira questão, habilidade e tal. Manda a foto para mim no WhatsApp, para comprovar que assistiu ao vídeo, que entendeu. E se não entendeu, se ficou em dúvida, de novo, se eu errei qualquer correção que eu faço individualmente com vocês, me procura no privado também, mas vá lá assegurar a sua presença, certo? Qualquer dúvida ou a sua comprovação é só ir lá mandar, ok? Tchauzinho, até a próxima.